Olá, bom dia. Eu sou Victor Hugo Leão Azevedo, aluno de Engenharia de Computação do IFTM Campus Avançado Uberaba Parque Tecnológico. Eu estou fazendo esse vídeo para apresentar um resumo do artigo A Survey on Procedural Modeling for Virtual Worlds, publicado por Rubens M. Smelik, Tim Tutenel, Rafael Bidawar e Bedrich Benz. O artigo visa apresentar aspectos de modelagem procedural, ou PM, descrevendo seus principais objetivos, técnicas, problemas e possíveis soluções para o futuro próximo. Modelagens procedurais são métodos, algoritmos, que geram grande quantidade de dados gráficos em pequeno tamanho de arquivos, isto é, são cenas ou objetos criados com base em regras ou parâmetros definíveis pelo usuário. A maioria das regras que encontramos são baseadas na física e na natureza, mas nada nos impede de criarmos nossas próprias regras. Essa imagem é de um jogo chamado The Division, da categoria de jogos AAA, que são jogos que têm um grande orçamento e capacidade de se tornar os melhores jogos do ano. Vamos destrinchar essa imagem. O custo para produzir os modelos de cada prédio desse jogo custaram em média $3.900 cada. Cada textura de rua custou mais de $10.000. As árvores custaram $2.200 cada. Para este jogo, foi utilizado várias pessoas para produzir os modelos 3D, onde o salário médio é de $60 por hora. Cada designer desse jogo é alocado em um setor, seja de desenvolvimento de ruas, de terreno, de vegetação, de programação, etc., e usa o seu conhecimento de modelagem e física para programar cada elemento de cena. Isso demanda muito esforço, qualificação e tempo dos designers, o qual, para fazer jogos de grandes proporções, acaba investindo muito dinheiro e tempo para produzir esse jogo. Nesse caso de cena de jogo, custou aproximadamente $200.000 para fazer uma única cena no jogo. Estes valores tendem a subir cada vez mais, já que o mercado exigirá um nível de detalhe ainda maior desses jogos, podendo ser expandido para simulações e efeitos de filmes. Assim, a modelagem procedural é muito importante no mundo atual, já que é capaz de gerar um grande volume de dados em pouco tempo e de forma barata. O problema da geração procedural é que os conteúdos são genéricos, isto é, os traços de personalização de um game ou um filme são muito difíceis de gerar proceduralmente, devido ao fato de que cada empresa precisa criar seu próprio algoritmo procedural para criar determinado tipo de objeto. Existem poucas ferramentas completas para desenvolvimento procedural, e ainda existem pouquíssimas ferramentas que unificam vários métodos para gerar uma cena completa, o que faz as grandes empresas optar pelo trabalho braçal do designer em fazer cada objeto. Outro problema frequentemente em modelagens procedurais é a falta de controle do designer, que é quase impossível do designer prever o que acontecerá com o objeto ao se colocar um determinado valor de parâmetro dentro de uma regra, e é assim mais difícil ele alterar cada parte do resultado, fazendo ele ter que fazer inúmeros testes até chegar a um resultado que considera utilizável. A maioria dos métodos que existem são muito conservativos, na qual são reusados ou simplesmente troca-se parâmetros iniciais. Quando a memória e as GPUs começaram a evoluir, apresentando maior potência de processamento e leitura, foi possível utilizar algoritmos mais custosos e atuais, como a inteligência artificial e algoritmos genéticos. Vendo isso, a Valve Software lançou em 2008 o primeiro jogo assistido por inteligência artificial, o Left 4 Dead. Podemos citar o Minecraft, que é um jogo gerado aleatoriamente com diretrizes para formar terrenos parecidos com a Terra, e o mapa é gerado sempre que o jogador atinge as bordas do mundo. Depois desses jogos notáveis, as indústrias independentes começaram a usar geração procedural para agilizar e diminuir o custo de desenvolvimento, utilizando pequenas equipes, o que gerou um boom no mercado de games, devido à facilidade de criar vários objetos rapidamente, e assim a modelagem procedural ganhou um investimento que precisava para atingir níveis de desenvolvimento impressionantes. Várias indústrias fazem uso de geração procedural. Em filmes, os efeitos visuais das cidades sendo destruídas são feitos utilizando fotos, onde um programa procedural transforma essas imagens 2D em 3D, sem precisar de alguém modelar uma cidade inteira para uma única cena. Ou o movimento de cabelo de um personagem, onde cada fio segue algum padrão de ruído que utiliza algoritmos procedurais. Esse artigo nos mostra as principais técnicas primordiais para gerar um mundo virtual e os trabalhos existentes para melhorar os métodos.
Sendo assim, se você gostaria de iniciar seus estudos de como funcionam os algoritmos para gerar terrenos, vegetação, corpos de água, rodovias, layout de cidades, construção em seus interiores, basta ler o resumo anexado na descrição deste vídeo, justamente com seu artigo, até criarmos uma obra-prima com poucos recursos. Obrigado por assistir e ficamos por aqui.